Paz do Senhor, irmãos. Muito bom estarmos nesta manhã de sábado reunidos para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Este mês, setembro, mês de missões, e para nós é um privilégio podermos estar contribuindo, trazendo para nossos corações o recado de Deus, para os sermões que foram elaborados para este mês. Nós louvamos a Deus porque são realmente mensagens que precisam ser vividas todos os tempos, todo o ano todo, né? É verdade. E por isso, neste momento, eu quero convidar você a refletir sobre o Evangelho da Missão Salva Famílias. O Evangelho da Missão Salva Famílias. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, a gente vai continuar, continuaremos nossa série de sermões intitulada O Evangelho da Missão. Na semana anterior falamos, ouvimos aí na palavra do Senhor, o Evangelho da Missão torna vidas missionais. E neste dia de hoje, enfatizaremos o Evangelho da Missão salva famílias. Através de uma vida missional, outras famílias são salvas, são resgatadas para a glória do Senhor Jesus. O texto base para nós meditarmos nesta manhã está em Atos, no capítulo 16, versículo 30 a 34, que diz assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo de Deus possa nos levar a refletir sobre a alegria da salvação, do Deus que nós cremos, do Deus que nós servimos, e que essa manhã seja realmente uma palavra que nos leve a nos alegrar e também sermos missionais, assim como Paulo e Silas, assumiram o seu propósito, seu compromisso com o reino de Deus, transmitindo as boas novas de salvação. O livro de Atos dos Apóstolos é singular no Novo Testamento. Nele encontramos fatos e características da igreja primitiva. Assim como o seu desenvolvimento no primeiro século da igreja primitiva, uma das marcas dos primeiros cristãos que encontramos ao ler o livro de Atos é que esses foram responsáveis pela expansão do Evangelho em todo o mundo antigo, saindo de cidade em cidade, de província em província, anunciando as boas novas de salvação. Tudo isso acontece em cumprimento com a ordem dada por Jesus, que está registrada em Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. E porque o próprio Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Romanos 1,16. Reconhecendo a importância da proclamação do Evangelho, Paulo e Silas colocaram-se à disposição para pregar a palavra do Senhor em Filipos, situada na província da Macedônia, sendo a principal cidade do distrito e caracterizada por ser uma colônia romana. Ali, os missionários presenciaram o poder de Deus em converter, libertar e salvar pessoas e famílias por meio do Evangelho. Nós encontramos isso em Atos 16, 1 ao 15. A salvação chegando à casa de Lídia. Atos 16, 29 a 34. E esse é o objetivo desta mensagem: mostrar que mesmo que os séculos passem, o mundo mude, a vida em sociedade se transforme, e Satanás use de todas as armas para destruir as famílias,
é propósito de Deus salvá-las por meio da proclamação do Evangelho. E sendo assim, irmãos, à luz do Evangelho, à luz de Atos 16, 30, 34, nós temos 3 itens que merecem ser destacadas. E a primeira delas é: o Evangelho salva famílias quando há conversão. Vamos lá. Ao chegarem a Filipos, Paulo e Silas enfrentaram experiências distintas na proclamação do Evangelho. Em primeiro lugar, experimentaram a ação de Deus na obra missionária. E isto é testificado quando Lídia e sua família aceitam o Evangelho. Atos 16, do 13 ao 15. Assim como quando uma jovem que tinha um espírito pela qual predizia o futuro, Atos 16, 16, foi liberta em nome de Jesus Cristo, Atos 16, 18. Mas, em segundo lugar, também experimentaram a ação opositora do homem contra a obra missionária, quando foram acusados caluniosamente, Atos 16, a partir do versículo 19, despidos, açoitados e lançados na prisão, sendo preso até os pés. Mas todavia é válido ressaltar que a ação de Deus sempre supera a dos homens. Segundo Atos 16, do 25 até o 26, um terremoto abalou os alicerces da prisão, onde estavam Paulo e Silas. As portas se abriram, as correntes foram soltas, e naquela mesma noite houve a salvação de uma família para a glória de Deus. E nesse último ponto, que nós focaremos a nossa atenção nesta manhã. Isto é, na salvação do carcereiro e de sua família. O episódio em questão começou por volta da meia-noite. O texto, se vocês aterem a ele, nós vamos encontrar que o carcereiro dormia. Ele estava dormindo. Mas algo acontece. Extraordinariamente, o Deus que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Quando Paulo e Silas entoavam louvores a Deus, após serem açoitados e presos, aqui cabe ressaltar a fé destes homens, que após serem ferozmente agredidos e lançados em cadeias, estavam ambos adorando ao Senhor Jesus Cristo. Isso mostra-nos que a adoração a Deus na vida de um cristão deve ser feita independentemente se as situações de vida são boas ou ruins. No exato momento em que Paulo e Silas adoravam, um terremoto abalou os alicerces da prisão, dando assim a possibilidade de fuga aos presos. Tendo isso acontecido, o carcereiro responsável poderia ser punido com a pena de morte, pois eram as normas romanas legisladas assim. Diante desse cenário trágico e ameaçador, o carcereiro se desesperou e desembaiou sua espada para se matar, pois pensava que os presos tivessem fugidos. Mas Paulo gritou: não faça isto, estamos todos aqui. Atos 16, 27 e 28. E em meio ao desespero, a morte nunca é a solução. Frente à pressão, o suicídio nunca é a reversão. Se você tem essa ideia em sua mente, não faça isso. Deus tem algo de melhor para você. Ainda trêmulo e certamente nervoso, o carcereiro vai ao encontro de Paulo e Silas e, prostrado diante deles, pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Que pergunta extraordinária. Esta pergunta é significativa, uma vez que este homem não questiona os apóstolos sobre a possível fuga, mas sim sobre a salvação em Cristo Jesus. Em certo sentido, este homem, ao fazer esse questionamento, mostra a sua disposição em deixar os seus costumes, pecados e práticas pagãs, uma vez que era romano, para seguir o Evangelho, isto é, está decidido a fazer uma conversão a Cristo Jesus. Mas o que é conversão? O real significado da palavra conversão é voltar.
no sentido bíblico espiritual, expressa a atitude de a pessoa abandonar o pecado e voltar-se para Cristo. Ou seja, é a nossa resposta positiva à pregação do Evangelho, pela qual viramos as costas ao pecado. Em arrependimento e pela fé, cremos em Cristo para recebermos a salvação. A palavra do Senhor, ela diz para a gente que assim sendo, sem conversão, não há salvação. O próprio Cristo diz isso: se não vos converterdes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. A salvação da família começa pela conversão, pela rendição a Cristo e o abandono do pecado. Não há salvação sem uma decisão concreta de mudança de vida. É preciso deixar as práticas mundanas e seguir os princípios de Deus. Infelizmente, em nossos dias observamos famílias sendo destruídas espiritualmente, algumas largadas aos vícios, outras sendo massacradas pelas garras de Satanás, porque não decidem sujeitar-se ao Filho de Deus. Não sejam assim. Aceite o convite à salvação do Evangelho. Muitas pessoas ouvem acerca de Cristo, outras até buscam a Deus nos momentos de dificuldades da vida. Todavia, a decisão que Jesus espera é o abandono dos seus maus caminhos para um novo proceder com o Filho de Deus. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Muda de vida e receba a salvação de Cristo em seu lar. Em segundo lugar, o Evangelho salva famílias quando se crê em Jesus sem reservas. Após o questionamento do carcereiro, Paulo e Silas responderam-lhe: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Atos 16:31. Essa resposta merece uma atenção também. Em primeiro lugar, a palavra grega usada para crer na resposta do carcereiro não sugere uma interpretação usual contemporânea da palavra, como por exemplo, acreditar intelectualmente em algo, mas sugere confiança, entrega e obediência totais no que diz respeito a Cristo. Logo, a resposta dos apóstolos estava relacionada a uma entrega de vida absoluta ao Senhor Jesus. Isso significa que crer em Jesus não é somente acreditar em sua existência, ou declarar somente com os lábios os princípios da fé cristã. Crer em Jesus é colocar a vida completamente ao seu dispor, assim como Paulo e Silas. É confiar totalmente em seu agir, é andar em obediência a Ele, é saber que Ele é o Salvador, e por isso todas as ações da vida precisam ser para a sua glória e para o seu louvor. Em segundo lugar, nesse texto, ela traz para a gente também uma outra referência. Podemos pensar, a resposta dos apóstolos foi: creia no Senhor Jesus. O carcereiro não foi orientado a crer em normas humanas, crenças pagãs, estátuas de madeira, nem tampouco em leis terrenas, religiões místicas ou em deuses e imperadores romanos. Ele foi orientado a crer no Senhor Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem, a fim de serem salvos. Atos 4, versículo 12. Em terceiro lugar, a salvação alcançaria também o lar do carcereiro. Serão salvos tu e tua casa. Segundo Wisber, a expressão "e a tua casa" não significa que a fé do carcereiro salvaria automaticamente toda a família. A fim de nascer de novo, cada pecador deve crer em Cristo pessoalmente, pois não é possível ser salvo por tabela. Assim sendo, o fim do versículo pode ser entendido como: e a tua casa será salva se também crer. Para a salvação, crer na obra de Cristo não é opcional,
mas é essencial. O próprio Jesus disse: porque Deus amou o mundo e que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus Cristo já nos salvou na cruz do Calvário. Todavia, é sua escolha crer ou não crer em tamanha salvação. Uma coisa é evidente na Sagrada Escritura, que a negação da fé em Jesus leva à condenação, segundo o evangelista João. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Versículo 16 e 17 do capítulo 3 de João. Assim sendo, creia verdadeiramente na salvação que vem da cruz de Cristo. Não se contente simplesmente em conhecer o sacrifício de Jesus, mas ao saber do seu grande amor, dedique a Ele a sua vida, obedeça às suas ordens e confie em seu santo nome. Essa decisão, assim como foi para aquele carcereiro e sua família, pode ser fundamental para a salvação do seu lar. Quem sabe Deus não queira dar redenção à sua família a partir de uma decisão sincera sua, uma vez que é propósito do Evangelho salvar famílias. É preciso pensar. Em terceiro lugar, o Evangelho salva famílias quando este é anunciado. Sem a pregação não há salvação. Sem a proclamação do Evangelho não há rendição a Cristo. Sem o anúncio da palavra de Deus não há conversão. Porque como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos 10, do versículo 14 e 15. A pregação do Evangelho é essencial para a salvação de vidas em Cristo. Tanto que Paulo e Silas, após orientarem o carcereiro a crer em Jesus, pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Sem pregação não há salvação. Segundo a versão da Nova Bíblia Viva, esse mesmo texto é descrito da seguinte forma: então contaram a ele e a toda a sua família a boa nova do Senhor. Pregar a palavra de Deus é contar a boa notícia do Senhor. Não sabemos exatamente quais palavras Paulo e Silas usaram na pregação daquela noite, mas sabemos que o conteúdo da mensagem era o plano salvífico de Deus. Para termos pessoas sendo salvas, é necessário pessoas pregando o Evangelho Salvador. Se quisermos ver famílias sendo edificadas e salvas por Cristo, precisamos ir até elas, levando o amor de Deus. Se quisermos ver nossos familiares reconciliados com Jesus Cristo, a nossa fala e o nosso agir devem testemunhar acerca da redenção que temos no Filho de Deus. Para isso, não é necessário ser um teólogo renomado, nem tampouco ser um grande orador. É necessário ter amor pelos perdidos, conhecer a obra da salvação de Cristo e anunciar a mensagem da cruz. Muitas pessoas têm suas vidas escravizadas, seus casamentos arruinados, seus lares destruídos porque não são alcançadas pela verdade que liberta o homem. João 8,32. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Esta é a hora, e este é o momento de pregarmos o Evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo, pois vidas precisam se render a Cristo. Quando a pregação fiel do Evangelho, há também sinais visíveis da salvação em Jesus. O texto bíblico traz isso para nós. E aí nós encontramos aqui 4 sinais de pessoas sendo resgatadas
Em primeiro lugar, temos o arrependimento. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Atos 16, versículo 33, a parte A. O texto não nos informa se o próprio carcereiro foi quem o açoitou. Mas, todavia, esse gesto mostra-nos o desejo deste homem corrigir os erros do passado. Imagina ele pensando, esses homens não mereciam isso. Em segundo lugar, temos a decisão ao batismo de todos da família. Eles ouviram a mensagem, sendo esta uma prova concreta da salvação que Deus havia dado àquele lar. Todos compreenderam, todos creram, e ele e todos os seus foram batizados. Em terceiro lugar, temos comunhão. Então os levou para casa e serviu-lhes uma refeição. Olha só o que acontece com as pessoas que são transformadas pelo Evangelho de Cristo. A comunhão, arrependimento, há decisões para viver uma nova vida, descerem as águas. E em quarto lugar, temos a alegria que vem de Deus. E com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha o que o Evangelho, as boas novas traz para os perdidos, para aqueles que estão escravizados. Traz alegria, alegria que só o Senhor pode nos conceder. É válido aqui ressaltar duas coisas. Primeiro, que a alegria daquela família não estava em bens materiais, em prazeres ilícitos ou posições sociais. A alegria estava em haverem crido em Deus. Glória a Deus. Essa era a satisfação deles. Ouvimos o recado, ouvimos a mensagem e cremos nas boas novas. Em segundo lugar, todos de sua casa, sem exceção, alegraram-se por crer em Deus. Quando o Evangelho é proclamado, pessoas arrependem-se dos seus pecados, rendem-se a Cristo e assumem um compromisso de seguir o Salvador, descendo as águas batismais. É restaurada. A tristeza bate em retirada para que a alegria de Deus entre. Relacionamentos quebrados são refeitos. Lares devastados são reestruturados. E famílias perdidas são salvas. Não desista da salvação do seu lar. Ore, pregue, interceda a Deus em favor de sua família. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Não dê crédito às circunstâncias, pois elas podem lhe fazer esmorecer. Mas creia que Deus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e pode transformar um lar perdido em um lar completamente salvo por sua graça. Deus salva famílias através da proclamação do Evangelho, e a sua pode ser salva também por Ele. Ele está olhando por você, Ele está vendo você. Chegai-vos a mim, diz o Senhor Jesus, e eu chegarei a vós. E aí, vamos pensar junto. Você que é crente em Jesus, não se esqueça da sua missão de pregar o Evangelho. Através de você, amigos, vizinhos, colegas e até mesmo famílias inteiras podem se converter a Cristo e serem salvas por eles. Então não pare de anunciar as boas novas de salvação. Pregue o Evangelho, porque Ele é poderoso. Você que está pensando em desistir da vida, seja por dilemas pessoais, dramas diversos na família, problemas aparentemente sem solução no trabalho, para você, repito as palavras que Paulo citou ao carcereiro: não faça isso. Estamos aqui para lhe ajudar.
e mostrar que há vida em abundância em Deus. Você que está na igreja, mas tem seus entes queridos, pai, mãe, filho, marido, esposa, tio, avô, avó, distante de Cristo, não perca a esperança da salvação deles. Animem-se em orar, interceder e pregar a palavra de Deus. Como dito anteriormente, o Evangelho é poderoso para salvar famílias inteiras, para a glória de Deus. Você que está ouvindo esta mensagem, e quem sabe está com toda a família destruída pelo pecado, esta é a hora de buscar salvação e restauração em Cristo Jesus. Não há outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Pode ser que mediante sua decisão, o restante do seu lar possa conhecer e ser salvo pelo Filho de Deus. Ele pode fazer aquilo que você não pode. Que Deus abençoe, que nós possamos compreender a necessidade de chegarmos mais perto, de confiar no Senhor e apresentar nossos familiares a Ele. Com certeza Ele tem bênção para cada um de nós. Amém.